Muito bem, graças a Deus. Aqui quem fala com você é o missionário Márcio Monteiro. E eu quero te convidar para que você participe de mais uma ministração da Palavra de Deus. Hoje, mais um tema especial para abençoar a sua família. Fique conosco, fique nessa programação. Vamos abrir a Palavra de Deus no livro, na carta de 1 Pedro, capítulo 2. O puro leite o quê? Espiritual. A fim de, por ele, crescerdes para a salvação. Então, grife isso aí, ó. Você tem que desejar o puro leite espiritual. E esse puro leite espiritual vai te dar crescimento espiritual para a salvação. Amém? Ele que vai fazer você crescer para a salvação. Se é que já provaste que o Senhor é bom. E chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes, grife aí, sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios o quê? Espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso na Escritura se diz: eis que ponho em Sião uma principal pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Escreva do lado do versículo 5 a seguinte coisa: até então os sacrifícios eram sacrifícios de animais. Amém? Aqueles sacrifícios de animais, será que eles não eram espirituais? Irmão, não no contexto do que está sendo dito. Lógico que a premissa do sacrifício espiritual era o cumprimento de um culto levítico. Então ele tinha um cunho espiritual. No entanto, as pessoas olhavam para aquele tipo de sacrifício e elas ofereciam fisicamente animais. Não havia mudança interior, apenas uma manutenção de sacrifícios. Entendeu? É mais ou menos o que hoje acontece quando as pessoas acham que ofertando e dizimando vão pagar pecado. E não paga. É mais ou menos o que hoje as pessoas pensam que pastores fazem sacrifícios e através desses sacrifícios de ofertas que são levantadas nas igrejas, os pecados de alguém vai ser perdoado. E não vai. Está entendendo? Quem está entendendo isso? É mais ou menos você pensar que se você pecou e você ajudar ali o irmão que está passando fome, teu pecado está perdoado. E não está. Então, ele está dizendo para você crescer no puro leite para a sua salvação. E o sacrifício que você vai realizar não é mais aquele sacrifício humano, carnal, não é algo que você faz para a sua salvação. É algo que Deus faz para a nossa salvação. Então, diferentemente do que as pessoas pensam, a salvação não é daqui para lá, a salvação é de lá para cá. Quem entendeu isso? Então você é salvo porque você veio aqui na igreja? Não, você é salvo porque o Senhor morreu na cruz por você. Você é salvo porque é religioso? Também não, você é salvo porque Jesus morreu na cruz por você. A salvação, ela nos foi dada por Deus. Ela vem lá do alto. É uma dádiva, é um dom. Então ninguém consegue se salvar sozinho. Ninguém alcança a salvação por mérito ou por demérito, né? Nenhum de nós pode salvar nossa alma. Não temos nada que possa oferecer em troca dela. Amém? Porém, ele fala de sacrifício espiritual. E o que é sacrifício espiritual, igreja? Não ir para o carnaval é um sacrifício espiritual, ou não é? É ou não é? É. Porque você deixa de estar festejando ou
vivenciando coisas pecaminosas, bebendo, fumando, drogando, se prostituindo e etc., para estar na presença de Deus. E esse sacrifício Deus recebe. Por que Deus recebe? Porque em vez de você estar em casa agora, você vai vir para a igreja. Em vez de você estar vendo uma novela, ou conversando com o vizinho, ou se divertindo em qualquer coisa do mundo, você veio para a igreja. Isso é verdadeiramente uma opção. É uma escolha. E essa escolha que você faz para Deus, Deus recebe como um sacrifício espiritual. Amém? Começa por aí. Isso não é tudo, não. Mas isso aí é um passo muito importante para você receber o puro leite e crescer na fé. Amém? Vamos lá. 7. E assim para vós, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a principal da esquina. E como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque tropeçam na palavra sendo desobedientes, para o que também foram designados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Grife aí o que você é, para você nunca mais deixar de crer, viu? Amém? Diga, eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Olha aí, coisa boa, tudo a seu respeito. Vendo? Para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para onde? Para a sua maravilhosa luz. Vós, que outrora nem erais povo, e agora sois de Deus. Vós que não tinhas alcançado misericórdia, e agora tendes alcançado. Amados, exorto-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne. O que é concupiscência da carne? São o quê? A palavra concupiscência é desejo. Amém? Desejos. Então as concupiscências são os desejos. Viu? Da carne. Aí vem o povo e faz a festa da carne, olha só, liberando os desejos, né? Vem os adoradores do diabo e põe a mão sobre a Bíblia e diga, Pai, fala ao meu coração em nome de Jesus. Diga amém. Pode sentar, só para você não ficar em pé. Vem os adoradores do Satanás, porque tem aí bandas e mais bandas, né? É a banda Eva, a banda Adão, a banda não sei o quê, o cantor não sei o quê, o forrozeiro não sei da onde. São os levitas do diabo. Quem crê assim? Aqui tem levitas de Deus? Não tem? Nós também não somos? Do mesmo jeito que a gente louva a Deus, eles estão louvando o diabo. E do jeito que as letras das músicas aqui são para edificação, aquelas são para quê? Destruição, porque o diabo veio, João 10, 10, para matar, roubar e destruir. Destrói moral, destrói espiritual e destrói até fisicamente falando. Então, o diabo tem seus levitas, são poucos, pessoal. Os levitas do diabo são muito bem pagos, ou não são? Agora ele teve aí muitos levitas na passagem do ano aí, que o que ganhou menos, ganhou 200 ou foi 300 mil reais aqui em Fortaleza, só aqui. Tem um levita que ganhou 5 milhões só com a lei Rouanet. Quer dizer, o diabo, ele paga muito bem os seus servos, ou não? E as pessoas que servem o diabo, elas deitam e rolam no prazer. Verdade. E isso é um negócio tão notório. Diz assim, rapaz, aquele povo, olha só, eles estão se divertindo. Eles estão cantando e pulando. A gente vai para uma igreja, a gente não está nem pulando, nem cantando. A gente está sentado ouvindo a palavra agora. Não sei se os levitas aqui fizeram vocês louvarem, cantando e pulando, mas também isso pouco me interessa. Porque, na verdade, irmão, o que nós temos que fazer é uma descortinação. Sabe o que é descortinar?
é tirar a venda dos olhos. Eu me lembro que há muito tempo atrás eu falava que o pecado é como um muro muito bonito. Quem é antigo aqui na igreja já ouviu isso muito. É um muro muito bem pintado. Como é que chama? Grafitado. E é uns grafites bonitos, sabe? Você vai olhando, você fica abismado com tanta coisa linda que está naquele muro ali. E você vai andando, só olhando para o muro. E você não percebe que lá na frente tem uma vala que é tão escorregadia que quando você está olhando para o muro, você não percebe e desce nela. E se chama Hades. É o local onde as pessoas, quando morrem, elas descem. Então, o pecado, ele traz prazer. Digo, o pecado traz prazer. O pecado dá alegria momentânea, não dá sempre. Ele traz uma alegria momentânea. De certa forma, eu vou botar uma aspas aqui, também dá paz. Porque você é atribulado pelo diabo, pelo inferno, pelo mal, para praticar o pecado. Quando você cai no pecado, parece que parou a pressão. É como o fumante, é como o alcoólatra, é como o viciado em droga. Ele, quando está no desejo dele de fumar, de beber, de se drogar, ele só para aquela aflição dele quando ele consome o produto, ou não é? Sim ou não? É como o prostituto e o adúltero. Depois que ele consegue, praticar a prostituição, aí passa aquela coisa, aquela aflição do desejo carnal, e aí ele se aquieta. Consequências virão, sim ou não? Mas o que está em pauta não são as consequências. O ímpio não olha para as consequências, e nem o diabo quer mostrar consequência para ninguém. Tudo que o diabo mostra é o prazer. Tudo que Satanás quer que as pessoas vejam é o prazer, é o momento. E há músicas que o diabo preparou para as pessoas viverem o momento, sem se preocupar com amanhã. O que eu mais ouço desses conhecidos da mídia é dizer, olha, eu não tenho do que me arrepender. Eu vivo cada momento. Já ouvi muita entrevista com essa palavra. Eu vivo hoje, sem me preocupar com amanhã. Eu quero dizer que viver o hoje sem me preocupar com amanhã é, no mínimo, irresponsabilidade. No mínimo, falta de propósito. No mínimo, falta de compromisso consigo mesmo e com o outro. Porém, essa é a realidade do mundo. Aqui no texto, versículo 11, ele diz, amados, exorto-vos como o quê? Peregrinos e forasteiros. Diga peregrinos e forasteiros. Diga para o seu irmão, sabe o que é isso? É que você está aqui hoje, mas amanhã não. Amém ou não amém? Hoje você está aqui, amanhã não. Você não sabe se amanhã você vai estar vivo. Então você é um peregrino, um forasteiro. Que vos abstenhais das concupiscências da carne, dos desejos da carne, as quais combatem contra o quê? Alma. Tendo o vosso procedimento, se você combate, se você se abstém dos desejos da carne, naturalmente a sua alma, ela não vai sofrer. Mas se você não se afasta disso, a sua alma vai ser atribulada pelo inferno. Quem está entendendo? Tendo o vosso procedimento correto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a autoridade humana por amor do Senhor, quer o rei como soberano, quer os governadores, por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim a vontade de Deus, que fazendo o bem, façais emudecer a ignorância dos homens insensatos. Amém? Como livres e não tendo a liberdade, como capa da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos. Amém? Então, vem do apóstolo Pedro esse conselho. E nós temos esse conselho para entendermos que há um fundamento. Qual é o fundamento? Uma pedra angular, uma pedra da qual nós temos que estar edificados sobre ela.
Há uma parábola que fala que todo aquele que é edificado sobre a areia, quando vier o vento, quando vier o mar e etc., a tempestade, vai cair. Mas aquele que está edificado sobre a rocha, e a rocha é Cristo, não cai, não sucumbe. Estar edificado é aglutinar no coração todas essas coisas. É você fazer uma composição de todos os conselhos apostólicos de Pedro, de Paulo, de Tiago, entendeu? Todos os conselhos apostólicos que estão descritos no Novo Testamento. É você aglutinar os conhecimentos antigo-testamentários que lhe trazem ou lhe outorgam alguma coisa na questão pactualista, ou seja, você olha para lá e vê que existe um pacto entre Deus e o habitante da terra. Você vê o exemplo daquilo que Sansão fez para não fazer igual. Você vê o exemplo daquilo que Davi fez de errado para não fazer igual. Você vê o exemplo do que o rei Acabe fez de errado para não fazer igual. Você olha as consequências de Acabe, olha as consequências do pecado de Davi, olha as consequências de cada um que prevaricou contra Deus e não faz igual. Então o Antigo Testamento me traz uma mensagem, sim. Sabe, hoje eu estava pensando de quando o povo de Israel estava lá, muito bem assentado na terra, ainda não estava na terra prometida, estavam no deserto, mas estavam muito bem assentados quando Moisés foi falar com Deus. E Moisés se demorando a voltar, porque a subida não era fácil, ele já era um homem de idade. Alguns duvidaram que ele não havia morrido e começaram a falar entre si, ele morreu, ele morreu, ele morreu. E de repente chamaram Arão, irmão de Moisés, e disseram, olha, aquele Moisés, aquele homem que saiu lá do Egito com a gente, ele morreu. Aquele homem morreu. E nós viemos aqui falar contigo para tu levantar um Deus que nos guie por esse caminho que nós estamos trilhando. Arão resistiu aqui, resistiu acolá, mas todos eles apertaram Arão. E Arão acabou fazendo uma grande bobagem, ou não foi? Ele fez um bezerro de ouro. E quando ele fez o bezerro de ouro, ele provou para mim e para você que o sacerdócio dele não podia ser o nosso sacerdócio. O sacerdócio de Arão, dele e dos seus filhos que morreram, foram fulminados por Deus. A Bíblia diz que esses homens do passado praticaram erros. O sacerdócio deles, o sacerdócio levítico que eles exerceram, a matança de animais que eles fizeram, o sacrifício humano, carnal que eles praticaram, ainda que com cunho espiritual, ainda porque Deus ordenou na época que assim o fosse, mas tudo aquilo chega um ponto para Deus, Deus diz não dá. Por isso que Jesus não vem da linhagem de Levi, mas de Judá. Por isso que ele não vem da ordenança de Arão, mas de Melquisedeque, que vem antes de Arão. Por isso que nós herdamos a promessa que não foi de Moisés, foi de Abraão, antes de Moisés. Por isso que nós nos desvencilhamos de tantas coisas, irmãos, para recebermos as coisas que são futuras, numa visão futurista. Numa visão pretérita, nós podemos imaginar que tudo aquilo serviu como aio. Numa visão conformista, eu podia dizer para vocês que é para que o Espírito Santo possa sanar em nós todos os desejos, ou todas as, digamos assim, a epitomia, os desejos lascivos, incontroláveis da nossa carne. Essa visão que nós temos do hoje, do agora, não resolve. Nós temos que ter visão pretérita, visão realmente futurista, nós temos que ter uma visão historicista para a gente perceber, dentro de tudo, desse compêndio chamado Bíblia, de que nós não estamos aqui à toa, nós somos peregrinos. Enquanto nós estamos como peregrinos, nós temos que nos abster das concupiscências da carne.
Nós temos que fugir da aparência do mal, segundo o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalônicos, no capítulo 5, verso de número, acho que 23, 24, não lembro. Nós temos que fugir. Fugir. Como José fugiu da mulher de Potifar, nós temos que fugir. E naquela hora ele não fugiu da mulher em si, mas ele foge do eu, da carne, do desejo. Porque aquele momento era um momento de concupiscência. Era um momento epitêmico. Ele estava olhando para uma mulher que talvez estivesse nua na frente dele, tentando tirar as roupas dele, e ele diz, eu não vou fazer isso com o meu Senhor. E ele foge. E mesmo levando a culpa, ele foge. Nós temos que ter a visão de Daniel, que ainda sabendo que iria ser levado para a cova dos leões, mas ele diz a si mesmo, não vou deixar de orar ao meu Deus, não vou deixar de me consagrar, não vou deixar de dobrar o meu joelho 3 vezes ao dia, eu vou buscar santificar a minha vida, eu vou remir o meu tempo, eu vou elevar o meu coração ao meu Deus. Nós temos que ter a visão de Davi que diz, eleva os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Nós temos que ter uma visão como a do grande apóstolo João, que não olha para a situação, porque estava na ilha de Patmos, escravizado, acorrentado, quebrando pedras, sofrendo humilhações, desterrado pelos seus inimigos, mas ele, naquele lugar de sofrimento, de angústia, ele encontra espaço para ter a maior revelação que crente nenhum teve. A visão do Apocalipse. Sabe o que me deixa preocupado? É que um cara numa ilha de Patmos, sofrendo o que ele estava sofrendo, com grilhões nas pernas, que tinha todo motivo para dizer que Deus não existe, que não há um Deus vivo, porque Jesus havia morrido, Jesus que andou com ele, havia morrido, ido para a cruz, tinha sido passado pelo que passou. Ele podia ter dito, olha, ele subiu e nunca mais volta, ele não está nem aí para mim, porque olha a minha situação, os meus colegas, os meus irmãos morreram todos, ele viu a morte de muitos. Ele era o último daqueles que andaram com Jesus, e ele estava agora numa ilha, sofrendo. Ele podia dizer, Deus esqueceu de mim. Mas olha, o cara tem visão de Deus para escrever 22 grandes promessas para nós. 22 grandes revelações, 22 capítulos, chamado Apocalipse. Foi escrito por um homem que lá, no meio da situação que estava, ele não desceu o nível. A Bíblia diz que ele foi subir até o mais alto céu. Ele foi até o trono do Senhor, porque lá ele teve revelação do céu, irmão. Ele viu tudo. Ele viu que estava lá em cima, ele viu tudo. No meio da situação, ele não decresce, ele não cai, ele não se desvia, ele sobe em graça. E aí eu fico me questionando por que alguns crentes são tão frágeis, tão fragilizados, que quando vêm problemas, se desviam, se esfriam, se afastam. E pergunta para o seu irmão, como que João, aprisionado, humilhado, sofrendo fome, passando tudo que ele estava passando, consegue ter a visão do Apocalipse? Diga, e você, bem alimentado, dormindo bem, numa igreja, com ar-condicionado, sentado numa poltrona, acolchoada, você não consegue entender a visão do Apocalipse? Pergunta para o seu irmão de novo, como que ele sabia que Jesus ia voltar agora, no nosso tempo? Agora, no nosso tempo, há 2000 anos atrás, ele sabia que Jesus ia voltar agora. E nós, no nosso próprio tempo, da volta de Cristo, ainda não cremos. Ainda estamos totalmente instáveis, descompromissados, desalicerçados, desorganizados espiritualmente. Ainda não estamos na pedra, no fundamento que é Cristo. Nós estamos no período do arrebatamento ainda na dúvida. E um homem há 2000 anos atrás vê isso que nós estamos vendo na televisão, vê isso que nós estamos vendo nos jornais, vê isso que nós estamos vendo nos aparelhos de celular. Ele vê tudo isso sem ter celular,
sem ter computador, sem ter nada disso, ele tem a visão de tudo. Ele viu todas as guerras, ele viu todos os terremotos, ele viu todos os maremotos, ele viu o problema político, o problema econômico, ele viu o anticristo, ele viu o 666, ele viu tudo, ele viu as 7 igrejas sofrendo aquelas 7 situações, ele escreve as cartas às igrejas, ele descreve todo o período tribulacional, pré-tribulacional, ele descreve o período milenar, ele descreve o período onde nós seremos levados para recebermos galardões, ele também fala do grande trono branco, ele fala do novo céu e da nova terra, pós-milênio, ele fala da destruição por fim do diabo, quer dizer, o cara tem uma visão fenomenal há 2000 anos atrás, e crente hoje que diz que é batizado no Espírito Santo, que é formado em teologia, que tem isso, que tem aquilo outro, que tem uma internet no celular, que pode ver tudo, que pode perguntar no Google e vai sair a notícia, não consegue organizar a sua vida espiritual. Ele não tinha Bíblia. Ele não tinha a Bíblia. Você tem a Bíblia no seu celular, você tem a Bíblia na sua mão. Ele não tinha essa igreja confortável, ele não tinha. Ele estava numa ilha de Patmos, debaixo do jugo dos inimigos. Você não, irmão, você é livre para ir e vir segundo a nossa Constituição, e você pode estar aqui cultuando a Deus e ouvindo a palavra do Senhor. Ele não tinha professores, ele não tinha pastores para exortá-lo, para direcioná-lo. Ele tinha o Espírito Santo para confortá-lo e para orientá-lo. E você que sente falta de amizade, ele não tinha amigos. Na ilha de Patmos era cada um por si, não dava para ter amigos ali. Se alguém se aproximasse de alguém, morria. João estava só com Deus. É isso que eu pergunto a todos nós, irmãos, será que nós entendemos o valor que nós temos diante do Senhor e o valor que Deus tem para nós? Eu gostaria que vocês lessem comigo então, para finalizar essa breve meditação, livro do profeta Daniel, capítulo 1. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. Lembra que esses vasos depois foram devolvidos na época do rei Ezequias? E tudo que foi colocado que não era de Deus foi tirado do templo, da presença de Deus? E os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel dentre a linhagem real dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, de bela aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e que tivessem capacidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Ora, entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Mas o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, o de Hanania, o de Sadraque, a Misael, Mesaque, e Azarias, o de Abdinego. Daniel, porém, propôs no seu coração, grife isso, Daniel, porém, quer dizer, quando fala aqui, não está dizendo que ele foi envolvido pelos amigos. Foi algo que ele resolveu no seu coração. Amém? Também não está dizendo que foi Deus que tocou nele. Foi ele mesmo que disse, eu não vou comer isso. Às vezes a gente fica esperando que Deus toque, que Deus faça, que Deus isso, que Deus aquilo. E na verdade, irmão, é Deus que está esperando que a gente diga não para o pecado.
que nós tomemos a nossa própria atitude, porque não tem coisa mais louvável do que eu dizer não ao diabo, ou ao alimento que ele quer me oferecer. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele concedesse não se contaminar. Amém ou não amém? Quem aqui propôs no seu coração não se contaminar esses 6 dias agora e o resto da vida? Diga amém. Então você tem que ter no seu coração o desejo de estar na presença de Deus como Daniel. Como que eu vou não me contaminar se eu vou para a casa do ímpio? Salmo 1. Se eu me assento na roda do escarnecedor. Não, pastor, mas acontece que é meu familiar que eu não vejo há 10 anos. Eu já ouvi muito isso aqui. Desculpa do diabo. O mesmo que você não vê pode vir na sua casa e vir na sua igreja. Ou não pode? Ele vem? Mas tu crente vai. Porque tu não tem vergonha na cara. Porque tu não te dá valor nem ao teu Deus, nem ao Espírito Santo que ele te deu, nem a salvação, a bandeira que tu carrega, que é muito maior do que a do inferno na vida daquele outro. Imagine isso. O ímpio chama você para a casa dele e diz, vem, você é minha família. Jesus disse, quem crê em Jesus? Quem crê em Jesus mesmo? Jesus, quando foi chamado, disse, mestre, pois não? Tua mãe, tuas irmãs e teus irmãos, porque José não era bicha, ele fez menino na Maria, amém? A tua família está lá fora, querendo falar contigo. Ele disse, a minha família são os que fazem a vontade do meu Pai. Minha família é quem faz a vontade do meu Pai. Não é quem está lá fora no mundo, bebendo na esbórnia, colocando música do mundo, dançando a boquinha da garrafa e me chama para visitar porque diz que está com saudade de mim. Vai para o inferno que te carregue. Jesus disse, eles têm os profetas. Que ouçam os profetas. Pastor, o senhor não acha que... Não acho não, irmão. Eu tenho certeza que Deus não quer você misturado com as trevas. Porque água e óleo não se mistura. Quem é óleo aí, levanta a mão. Quem tem o Espírito Santo? Você que tem o Espírito Santo, levanta a mão. Diga assim, eu tenho óleo na minha vida. E água e óleo não se misturam. Amém? Deixa de ser Zé Manel, não é porque é minha família quem está na visão, meu irmão. Tu vai, porque o diabo já armou uma arapuca para te pegar. Como foi que ele derrubou o grande Sansão? Coração. Desejo. Tinha uma mocinha aqui. Pastor, eu quero ver minha prima não sei aonde. Posso ir? Pode não. Mas pastor, pode não. Pastor, pode não. Mas não. Não vai. Aí foi. Voltou lésbica. Voltou desviada e lésbica. Até hoje não voltou para a igreja. Será que o meu conselho foi ruim ou foi bom? Mas se tivesse ouvido, estaria aqui. Se tivesse ouvido, estava convertida ou não. Estava com a alma salva ou não. Quem já leu Ezequiel 33? Ezequiel diz, ouça o atalaia. Ouça o aviso de Deus. Então, querida igreja, Daniel pediu para não se contaminar, mas tem crente que pede para mim, pastor, eu posso ir? E eu fico dizendo não, por amor à alma. Não é uma visão ditatorial, não é querer ser mandão de ninguém, porque isso não me aflige, nem sabe, isso não me deixa, mais ou menos. A
Bíblia diz que dura coisa é recalcitrar nos agrilhões, né? Difícil. A gente diz não porque a gente quer que você vá para o céu. Amém? A gente diz não porque Daniel disse não para o alimento de Nabucodonosor. Porque quando o filho de o próprio Nabucodonosor chama Sadraque, Mesaque e Abdinego para adorar uma imagem construída por ele e diz, olha, ou dobra o joelho, ou então vai para uma fornalha, vai morrer dentro da fornalha. Eles disseram, quanto a isso não temos o que te dizer, a não ser que se Deus quiser a gente morre, se Ele não quiser a gente vive, mas não nos dobraremos a Deus nenhum, somente o nosso Deus. Então, os grandes homens de Deus do passado, do Antigo e do Novo Testamento, os homens grandes da igreja, da história da igreja, da historicidade da igreja contemporânea, morreram pelo Evangelho, deram a vida pela causa do Evangelho, rejeitaram pelo Evangelho as suas próprias vidas. Jesus disse, aquele que quer vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, meu irmão, é inconcebível que você não perceba a distância que você está do Evangelho de Cristo, quando em vez de você dizer, a minha família é os que fazem a vontade do meu Pai, enquanto você disser, não quero me contaminar. Olha o que eles diziam lá, há 4.000 anos atrás, por favor, Aspenaz, eu não quero me contaminar, me dá água e legume. Olha o que ele diz aqui. Ora, Deus fez que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos e disse, o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que a dos outros jovens da vossa idade, assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia posto sobre Daniel, Hananias, Misael e Azarias, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que nos deem legume a comer e água a beber. Então se examine na tua presença o nosso semblante, e dos jovens que comem das iguarias reais, e conforme vires procederás para com os teus servos. Assim lhes atendeu o pedido e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores e eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam das iguarias reais. Irmão, legume e água engorda, irmão? Não! Mas o desafio era espiritual, o sacrifício era espiritual. E quando a coisa é espiritual, tudo acontece para o nosso bem. Quando o sacrifício é espiritual, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Sacrifício espiritual é dizer, eu não quero me contaminar. Quem tem televisão em casa? Fecha. Só vai aparecer mulher pelada. Pega um DVD gospel, assiste um filme com a sua esposa, com seus filhos, um filme edificante. Mas se você abrir a televisão, o diabo vai te mostrar a mulher pelada, sim ou não? Vai mostrar o que está acontecendo, as festas, os festejos, aqui em Salvador, aqui em Fortaleza, ali não sei aonde. Quero fazer aqui uma homenagem ao prefeito de Colatina, no Espírito Santo, um cara que eu não sei nem quem é, nunca vi mais gordo nem mais magro. Mas no Facebook eu estou sendo fã desse cara. O cara conseguiu ajeitar todas as escolas e hospitais da cidade dele. Está fazendo o quê? Lá não tem negócio de carro oficial da prefeitura. Ele anda de bicicleta. Lá não tem esse negócio de lanche, almoço e não sei o quê para os funcionários públicos que vão para uma reunião. O prefeito disse,
eles são pagos para vir para a reunião, não precisa comer às custas do povo. 500 mil reais de lanche ele cortou, não sei quanto de carro oficial ele cortou. E agora, por último, o cara é homem. Gente, me perdoem. Eu sei que o carnaval vocês gostam, mas eu não posso gastar 500 mil reais no carnaval enquanto nos hospitais vai faltar remédio. Então, não, a prefeitura de Colatina não está fazendo nada no carnaval. Não está tendo festa carnavalesca pago pela prefeitura. Se tiver, é coisa particular de alguém. Mas pela prefeitura de Colatina do Espírito Santo, nada, nem um centavo está sendo gasto para carnaval. Tudo aplicado nos hospitais. E eu estou aplaudindo esse... Não sei nem quem é, estou aplaudindo ele. Estou vendo se eu consigo ficar amigo dele de Facebook. Porque eu quero ser amigo de gente assim. Gente que é gente. Gente que sabe o valor que o próximo tem. Aí eu tenho que falar. Aí tem um certo bispo aí que assumiu a prefeitura do Rio de Janeiro, não vou falar nome, mas estava dizendo, olha, que mentira. Pessoal, vem para o Rio de Janeiro que aqui está tudo controlado. Tudo na paz. Tudo. Aqui não tem problema nenhum. Pode vir, vai ter segurança total. E olha, o carnaval vai ser uma maravilha. Vocês que vierem para cá, para o Rio de Janeiro, vão gostar, porque a festa de carnaval vai ser uma festa e tal. E vai ser uma maravilha. Um bispo, um pastor, chamando as pessoas para a festa da carne. E o outro não é crente, dizendo, não vai ter festa da carne aqui, porque eu vou pagar remédio para gente doente. Quem está entendendo isso? O Rio de Janeiro passando por uma crise, precisando de remédio, de médico, precisando de segurança pública, precisando de vacina para febre amarela, irmão. As escolas sucateadas e o cara chamando o povo para a festa da carne. Um crente, entre aspas. Um homem que com essa palavra, que deveria ter, no mínimo, o pensamento de dizer, cara, eu não vou fazer isso. Pode me apedrejar. Paulo foi apedrejado. Pode me apedrejar. John Hus foi apedrejado e queimado vivo. Por que eu não vou fazer isso? Por que eu não vou passar por essa também? Se o meu Jesus foi crucificado, pode me crucificar. Mas enquanto eu for prefeito, não vai ter dinheiro gasto nessas coisas. Só se for iniciativa pública, porque privada, porque pública não vai. Não vai. Dinheiro de imposto vai para a escola, vai para a educação e vai para hospital. Saúde. Amém? Faz? Faz não. Não faz. Mas tem um ímpio, que nem um capazinho, nem crente é, mas está lá fazendo. Glória a Deus pela vida dele. Porque tem consciência de ser humano. Né? Glória a Deus por isso. Então, só para concluir, irmãos, Daniel disse, não quero me contaminar. E quando ele se alimentou de Deus, ele ficou muito melhor do que aqueles que foram para as comidas do rei Nabucodonosor. Eu te garanto, o alimento, legume e água não é gostoso. É gostoso? Quem vai comer o legume com água? Um dia você aguenta. 2 dias, já vai fazendo beijo. 3 dias você já está empurrando para dentro a força. Alguém batendo atrás para descer. Mas eles passaram 10 dias e depois disso passaram mais 3 meses ou 3 anos, eu não lembro aqui, foi um bocado de tempo. 3 anos, né? E aí, irmão, legume, água, parece aquela história do ovo no navio. Aguentaram legume e água. Rejeitaram os melhores alimentos da mesa do rei. Só e exclusivamente para não se contaminar. E tem crente que diz, não, eu aguento um dia ou 2, mas não dá para ficar o resto da vida desse jeito.
Quem quer ir para o céu, levanta a mão. Quem quer ser arrebatado? Escolha não se contaminar. Escolha dizer não para a festa da carne. Venha para o Senhor. Amém? Quem está disposto? Pastor, o senhor é um pastor muito, muito, muito exagerado. O diabo também é, né? Porque vai ter festa. A festa lá em Salvador começou um mês atrás. Em Olinda também. E vai até quarta-feira. Sabe? Eu acho invocado que quando eu chego na quaresma da igreja católica, eu chego num restaurante, eu tenho o prazer de pedir um bife. Eu tenho a alegria de dizer, eu quero uma picanha bem gorda. E os garçons olham para mim, como quem diz, está na quaresma. Eu digo, eu quero maminha, pode arrochar, irmão. Essa carne aqui eu me dou prazer. Vou fazer a festa da carne agora. Aí quando tem um comedor de bola lá, um quaresmano, quebrar o galho. Um quaresmano olhando para mim, tentando engolir aquele peixe meio ruim, sabe aquele negócio, aquele frango meio desgostoso, e fica olhando assim para mim, eu pego a picanha e faço... Aí pego, faço assim, ó. Sabe por quê? Porque o sacrifício não é da carne, mas é do Espírito. É isso que Deus está querendo de nós. Fique de pé. Vem aqui na frente para a gente orar juntos. Glória a Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguições, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguições, fome ou nudez, perigo ou espada. Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada, oh, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Você sabia que Deus te ama? Sabia que Ele tem ciúme de você? Você sabia que além de Deus te amar, Ele tem ciúme da sua vida? Isso aqui, ó, esse corpinho aqui é do Senhor, Ele te ama. Deus ama você e tem ciúme. E Ele não aceita que a gente se misture com o pecado. Uma vez, um jovem
pegou uma moça, ele desviado e a moça também, né? Ele frio na fé e ela fria na fé. Eles se conheceram num shopping, começaram a conversar e conversa vai, conversa vem, e marcaram um encontro para outro dia. E outro dia se encontraram e no outro dia se encontraram de novo. E naquela época a coisa era mais demorada e passou 1 mês, 2, até o dia em que o rapaz resolveu levar a moça para um local de prostituição, um motel, né? Naquela época era muito mais assim do que hoje. Hoje não, hoje é no meio da rua mesmo, parece 2 cachorros, né? Mas naquela época tinha mais respeito, né? Se escondia pelo menos. Não se escondia de Deus, mas pelo menos do pai e da mãe. Hoje não, vamos para dentro de casa. Pai, dá licença que agora é minha vez. Não é assim? E o pai e a mãe sem moral ainda diz assim, é melhor em casa do que lá no meio do mundo. Aí abre a porta de casa para o pecado. Aí essa moça foi com o rapaz para o motel. Escuta isso. O rapaz se preparou todinho para ter relação com ela. Ela era uma moça virgem. Outra coisa que é raro hoje, né? Uma moça que se guarde. Difícil. Hoje, menino de 10 anos está se prostituindo. É uma raridade. Uma raridade. Aí, o rapaz entrou com ela no motel e foi tomar um banho. A moça lá já pronta para o que desse e viesse. Aí o rapaz desviado, no meio do chuveiro, o banheiro estremeceu todinho. Quem já viu um terremoto? O banheiro estremeceu, foi um terremoto dentro do banheiro. Uma voz, como a voz de muitas águas, como diz no Apocalipse, bradou dentro daquele banheiro e disse, não toque nela, ela é minha. E o rapaz desviado, mas não é bobo, sabia que aquela voz era a voz de Deus, porque ele também conhecia a voz de Deus. Saiu do banheiro, olhou para ela e disse, você é o quê? Ela disse, o quê? Nada. Você é crente? Ela disse, não, já fui. Por quê? Vá se vestir agora. Vou lhe levar para a casa dos seus pais. E o rapaz olhou, ela disse, não, que é isso? Que foi que eu fiz? O rapaz perguntou, seu pai é crente? Sua mãe é crente? Ela disse, meu pai e minha mãe são diáconos da Assembleia de Deus. E aí, o rapaz também era desviado, né, afastado, frio, mas sabia muito bem onde é que estava pisando. Se arrumou, ela se arrumou, ele disse, entra no carro e vamos embora. E ela disse, eu não estou entendendo nada, disse, não precisa entender. Quando chegou perto da casa dela, o rapaz abriu a porta e disse, olha, quando um canalha safado chamar você para um motel, você se dê o respeito e diga, eu sou crente em Cristo Jesus, está amarrado em nome de Jesus. Você está dizendo o quê? Eu estou lhe dizendo que o seu corpo é templo do Espírito Santo. O que eu ia fazer era destruir o templo. Era acabar com o templo. Era exatamente contaminar o templo. Porque aquele que se une na prostituição torna o corpo de Cristo sujo. Ela não entendeu absolutamente nada. Mas ela recebeu o conselho. Ela ficou tão sem entender como é que um homem pega uma moça bonita como aquela e diz, não vou fazer nada com você. Deixou em casa e deu um conselho da Bíblia. Passaram 15, 20 anos. Esse homem encontrou ela já numa certa idade, casada. Ele já casado e ela casada. Esses jovens se tornaram pastor e ela pastora de uma igreja junto com o marido pastor. Aí ele encontrou ela trabalhando numa loja. Ele disse assim, e aí? O que é que você fez da vida? Ela disse, eu sou evangélica até hoje, sou pastora, junto com meu marido.
Aí ela disse, você pode me explicar agora aquilo que aconteceu há tantos anos atrás? E aí ele disse, o nosso Deus disse que você não podia ser tocada porque você foi separada por Ele. E que você tinha que se santificar para Ele. E hoje Ele está lhe usando na obra porque você ouviu a minha voz. Porque eu não fiz aquilo com você e você não fez aquilo comigo. Hoje eu sou pastor e você também. Amém? Porque nós resolvemos nos santificar. E como é que a gente se santificou? Não se contaminando. Se afastando do prazer. Dando lugar ao Espírito. Amém? Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da Palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.